Boa noite, amigos. Aqui eu sou o Matheus Tibus do canal Ciquetão. Vejam, hoje nós tivemos 2 episódios aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Hoje que foi solenidade de São João Batista, que já era santo no ventre da mãe, e solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que é o seguinte. Em primeiro lugar, nós tivemos aqui no Brasil o assassinato de uma criança de 7 meses, certo? A verdade é o seguinte, é que esse lado abortista, certo? Ele não pode sequer entrar dialeticamente como... Eles não podem sequer entrar dialeticamente como interlocutores, certo? Para querer justificar isso. Porque eles não têm domínio nem do status questiones, nem dos métodos formais adequados para a discussão. Não vamos nem falar das intenções, né? Não vamos nem falar do resto. Certo? Não tem como ser uma parte qualificada para esse debate, né, ético. Então, a verdade é que não sequer existe debate sobre o aborto no Brasil, porque só tem um lado de fato que tem argumentos. Só tem um lado de fato que é parte dialeticamente capaz, que pode ser, que é capacitada para serem, no Brasil, interlocutores dialéticos. Certo? Porque o lado abortista é que não sabe nada. É coisa de... Uma disciplina de bioética com o Marcus Lothar, nosso grande professor Marcus Lothar, né? Alemão, certo? Membro de várias comissões de bioética na Europa, né? Professor de Heiligenkreuz, certo? O lado abortista foi trazer os seus argumentos, esse negócio de que aborto é saúde pública, etc. A resposta dele foi o seguinte: veja, eu não posso sequer aceitar isso, sequer aceitar que se traga isso para a discussão, porque isso são argumentações que não estão completamente defasadas diante do status questiones, diante do estado da arte. Então, não tem nem como se trazer isso para a discussão, se trazer esse tipo de argumento em favor do aborto para o debate. Né? Então, a verdade é o seguinte, é que só tem um lado no Brasil que tem argumento, que realmente, não é nem que tem argumentos, que é uma parte dialeticamente capaz, que é o lado contra o aborto. Certo? O lado a favor, a verdade é que eles nem ao menos têm argumentos. Por exemplo, eles não sabem esses principais argumentos, né? Argumento do Peter Singer, da Judith Jabston, a maioria nem sabe o que é isso, certo? Os argumentos do Brasil, você gosta de... Não, o aborto diz respeito ao início da vida, né? A questão do início da vida, em relação à saúde pública, são coisas que no status questiones, certo? Não são simplesmente irrelevantes, certo? Então, eu não vou nem citar o nível baixo, né, os métodos formais. Outro dia teve uma mulher dizendo que não, o aborto ele tem que ser legalizado, ele é moral por causa das bruxas, porque quem fazia aborto eram as bruxas, né? Um genealogismo de baixíssimo nível, baixo nível total, né? Então, o que teve foi um assassinato, certo? Não tem nem argumento. Não existe, a verdade é que não existe uma parte que seja habilitada dialeticamente para isso, para tratar disso no contexto dialético. Não tem, certo? Não tem realmente. No Brasil não tem. Mesmo entre os grandes acadêmicos que discutem o aborto, como é o caso da Débora Diniz, não tem, certo? Acabou, certo? Não tem nem discussão, né? A verdade é essa, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte, é que foi revogada nos Estados Unidos pela Suprema Corte a Roe versus Wade, que é a decisão que, em um marco do ativismo judicial, ela tornou inconstitucionais todas as leis que criminalizavam o aborto nos Estados Unidos, certo? Em todos os estados, alegando que haveria na Constituição americana um direito à privacidade e que
esse direito de alguma maneira implicaria um direito ao aborto. O problema é que isso não só é um non sequitur, como é obviamente um non sequitur. Não se segue. Um direito à privacidade não implica de jeito nenhum um aborto. Assim como um direito à igualdade de jeito nenhum implica o aborto. Isso foi ativismo judicial, certo? A Corte Burger, certo? Corte Burger, certo? Então, por 50 anos, o aborto nos Estados Unidos foi legalizado em todos os estados, mesmo os estados onde a população era mais conservadora, e os Estados Unidos são o sistema federal. Agora, muitos estados insatisfeitos, o que eles fizeram? Criaram trigger laws. Eu achava que era trigger a pronúncia, mês passado, um inscrito aqui me corrigia. Trigger law, né? Essas vogais do inglês são muito enganadoras. O que é trigger law? Lei gatilho. A lei que entra em vigor no momento em que ela for constitucional. Então, no momento em que a Roe vs. Wade cai, em vários estados os gatilhos são disparados e o aborto torna-se ilegal. Certo? Então, em vários estados dos Estados Unidos, o gatilho já foi disparado e o aborto já se tornou ilegal automaticamente. Inclusive no Texas, que é o segundo maior estado dos Estados Unidos, e outros estados republicanos provavelmente vão tratar de aprovar novas leis de restrição ao aborto. Isso intensifica a divisão que está acabando com o Império Americano. Essa divisão entre estados progressistas e estados conservadores. Agora, depois disso, é inegável que o Donald Trump foi o presidente mais provido da história dos Estados Unidos e talvez do mundo, certo? Porque sem as nomeações feitas por ele, isso jamais seria possível. Jamais seria possível, certo? Então, Donald Trump fez um grande trabalho por essa causa, certo? E isso intensifica o caos interno da guerra cultural que está por carcomer os Estados Unidos da América, certo? Que estão entrando em um processo, certo? Que eu acho que vai terminar em uma balcanização. Que a pressão está grande demais, a disparidade está grande demais, certo? Então, muito temos que lamentar por esse primeiro episódio e muito temos o que comemorar com o segundo, certo? Porque vale lembrar que a Roe vs. Wade tem uma outra decisão do mesmo dia, chamada Doe vs. Bolton, que essa Doe vs. Bolton, ela estende esses primeiros 3 meses para os 9 meses da gestação, certo? Em casos que, na prática, quase tudo, certo? De fato, nos Estados Unidos, o aborto era, até hoje, legal em praticamente todo caso, certo? Isso até o próprio Dennis Prager, que era abortista, certo? Apontava como errado, certo? Com muita razão. Com muita razão, certo? Até os interlocutores relacionados ao movimento abortista, muitos deles admitiam isso e apontavam que os Estados Unidos eram, digamos assim, até hoje, os Estados Unidos eram talvez o país do mundo com leis mais flexíveis e mais... Leis não, porque muitos estados democratas tinham leis extremamente flexíveis em relação ao aborto, mas que tinham a ordem jurídica, o sistema jurídico mais flexível em relação ao aborto. É inegável que o que aconteceu hoje nos Estados Unidos é
uma, algo muito importante na causa do Logos, certo? E oremos, certo, por essa criança que faleceu, pela criança que foi submetida a isso, e por todas as crianças que são assassinadas e abortadas, certo? Para que elas todas, oremos por todas elas, certo? E oremos todos para que o aborto não seja erradicado, né, da face da terra, que só na segunda vinda, só no retorno de Cristo, né? Mas não podemos nunca deixar de ter essa luta, né? Porque se nós não vamos lutar pelas crianças, o que vai restar? Né? Lembrem-se do faraó, né? E quando quando Moisés, certo, ia sair do Egito, certo? Ele tentou fazer logo uma proposta. Podem ir, mas deixem as crianças, né? E mesmo isso não pode ser aceito. Né? A luta mais importante é a luta pelas crianças. Então é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até.